quando se está grávida, qualquer sangramento que se tem é motivo de preocupação para a mãe. Mas será que o sangramento é realmente um indicativo, de repente, de um aborto? Quem está aqui para solucionar essa e inúmeras outras dúvidas e perguntas é o Dr. Belarmino José da Silva, em mais um quadro Saúde da Mulher. Bem-vindo, me presenteou, um presente lindíssimo de Natal, muito obrigada. Um beijo especial para sua irmã, né? A Sabrina, é isso? Silvana, um beijo para você, adorei, tá? Merecido, né, Suzana? É uma forma da gente poder estar aqui, confraternizar e dizer que o resultado a gente vê pela consequência que é o programa em si. O mais assim, de segunda a sexta bombando aí para todo o vale. Amém. Amém. Que assim seja. Sempre assim. Doutor, vamos lá. Esse sangramento, conforme a gente falou aí na gestação, bom, principalmente as mamães de primeira viagem, né? Tem um sangramentozinho no início da gestação, já se desesperam, correm para o hospital. É motivo para isso? Na verdade, é algo muito... Nós teríamos que ter alguns critérios para poder definir quando é que é alarmante ou não. Porque muitas vezes a mulher está menstruando regularmente ou pensa que está tendo menstruações, quando na verdade ela já está grávida, no início de uma gravidez, e está descendo escapes. E habitualmente às vezes ocorria para ela descer algum escape, então ela nem sabe que está grávida. Então o sangramento ele passa a ser, Suzana, um problema quando ele é contínuo, vermelho vivo, e não seria o período menstrual, havendo a possibilidade de a mulher estar grávida. Qual é essa possibilidade? Tendo vida sexual ativa e não tomando contraceptivo. Porque se ela está tomando contraceptivo, ela vai menstruar regularmente e mensalmente. Certo. Uma vez não tomando os devidos cuidados, haverá sempre a possibilidade de estar grávida. Então, quando tem mães que dizem, eu estava grávida e menstruava, isso pode acontecer? Aconteceu recente e, na verdade, esse menstruava, na verdade, havia uma perda de sangramento. Não era menstruação? Não, a menstruação ela é cíclica, tem começo, meio e fim e ela é habitual. Cada mulher tem a sua menstruação característica. Tem algumas que começam 2 dias no sinal, depois 2 ou 3 vem mais abundantemente e depois ela vai se despedindo, começa a reduzir. E já tem outras que menstruam 2 dias ou meio período. Então, depende muito do ciclo que a mulher tinha. Depende muito do ciclo que a mulher tinha anteriormente à tomada da pílula. O sangramento vai se preocupando quando? Vida sexual ativa, possibilidade de gravidez e não tomando contraceptivo. Se atrasar a menstruação, a primeira coisa é pensar em gravidez. Faça um teste no sangue, não de farmácia. Dando positivo, ela está grávida. Sabendo que está grávida e está com sangramento, há uma possibilidade de abortamento, que pode ser espontâneo, pode ser retido quando perde parte fetal e a outra parte permanece. E uma gravidez anembrionada, quando simplesmente há a fusão dos gametas, mas o bebê não é formado. É uma tentativa de gravidez do organismo, mas ela não se concretiza. Isso ocorre também. Então, se está atrasado, o teste sanguíneo deu positivo, tem que procurar o seu obstetra para ver o que está acontecendo. E como colocamos no começo, é uma causa muito frequente, às vezes, de casais, principalmente quando é primeiro filho, procurarem pronto atendimento e, às vezes, você sabe que são politraumatizados, ferimentos de arma branca, de tudo quanto é tipo de coisas, alcoolizados, que não é um ambiente adequado, mas que a mulher, às vezes, tem que passar, mesmo tendo uma área, Suzana, específica para o atendimento, que um dia a gente pode mostrar que é uma sala de pré-parto, fazer um tour pela maternidade. Legal, isso é até uma boa sugestão. E aí a mulher vai para o hospital muito preocupada, tensa, não fica tranquila, e quando na verdade é um sangramento residual, é algo que ela engravidou bem próximo à menstruação. Então aquele sangue que estava formado, ele vai descer. Então, às vezes, a conta do obstetra não dá certo com a conta da mãe. Por quê? Porque a mãe diz assim, eu menstruei, hoje é dia 15 de dezembro. Então, teoricamente, vamos supor que ela tem engravidado 1º de novembro. Para ela vai estar de 1 mês e meio.
Só que, na verdade, essa conta não tem fundamento, porque até o óvulo chegar no útero, podem levar 2 semanas. Ah, interessante. Então, e aí ela menstrua. Ela estava para menstruar naquele período. Ela engravidou próximo à menstruação. Certo. Aí o bebê manteve e o que estava feito o corpo tem que expelir. Então, muitas vezes assim, não, mas não pode porque eu menstruei. Não foi menstruação, foi sangramento. O ultrassom hoje, ele tem com uma precisão, a tecnologia, de determinar exatamente o período quando no início. Porque depois dá uma margem de erro nas semanas. Mas quando a mãe tem a oportunidade de mensurar o tamanho do bebê logo no começo, não tem como errar. Você faz o cálculo de quando ela engravidou e se ela disser que menstruou, você tem que esclarecer ela. Não, estava pronta para menstruar e acabou descendo o residual, que a gente chama. Agora, assim, esse pequeno sangramento que acontece, ele tem até um mês determinado que pode acontecer e depois daquilo pode ser um risco, doutor? Geralmente, até o 3º mês, toda mãe, Suzana, pode perder uma borra de café, principalmente durante alguma atividade em casa, que exerça força, tipo assim, pegar um balde no chão. Mas qual é a relação? Flexão. Porque a compressão do abdômen sobre o útero é uma razão física mesmo. Pode forçar a placenta. A placenta nada mais é do que uma esponja de sangue. De sangue? De sangue. Aí o bebê movimentando dentro do útero, ele vai se agitar. É a mesma coisa, é como se você deixar uma esponja numa pia. Aí essa esponja ela está umedecida com água. Você vai lá, você olha, não tem água. Mas se você colocar o dedo em cima e ela tiver umedecida, a água vai sair. Porque você está comprimindo ela. A placenta é a mesma coisa, ela tem sangue. Se o bebê chuta é muito ativo, pode descer um resíduo. Mas tem que ser em pouca quantidade, a mãe não ter muitas dores, ter uma dor tolerável e imediatamente procurar um parecer médico, né? Aí tá tudo certo. Pois é, mas aí, doutora, assim, a partir de que mês talvez seria assim, a preocupação? Até o 3º mês, então um sangramentozinho... normal, pode ocorrer. Pode Agora acontecer. Tem um detalhe, Suzana. Vamos supor que uma mãe, uma gestante que está até o 3º mês, gerando um feto e começa a ter um sangramento um pouco mais abundante. Qual é a nossa conduta? Pedir para repousar e você evita até a 12ª semana, até o 3º mês, que o bebê é embrião, ele não é feto, ele não está formado. E se você fizer medicamento para inibir as contrações, você pode estar segurando um bebê mal formado. Então, tem que ser muito aberto para o casal e falar, olha, vai repousar, vai tomar antiespasmódico, medicamentos que tiram as cólicas, mas não segura, não faça medicamento que existem, porque se até o 3º mês o bebê, que é o abortamento espontâneo, quiser chegar, aceite, porque ele está mal formado. Deixa a natureza 99% falar, né? Dos abortamentos são por má formação fetal. 99% são por má formação fetal. Então, na verdade, às vezes o casal fica meio derrotado, triste, né? Mas é uma proteção da própria natureza, como você colocou. O bebê podia ter problema auditivo, podia ter problema cardíaco. Isso independe de hereditariedade. Foi aquele lance do ácido fólico, da hora da fusão, se deu de uma maneira harmoniosa ou não. E depois disso, Suzana, teríamos outras situações, que é uma gravidez nas trompas, que às vezes o bebê não consegue chegar até o útero, então fica lá na trompa. Aí, ou você faz uma cirurgia e retira o bebê, porque até o 2º mês o feto consegue se desenvolver, depois não tem mais espaço para ele se desenvolver ali dentro. Tem que fazer uma cirurgia antes? Aí você tem que retirar a trompa, porque se o bebê se desenvolver, ele vai romper a trompa. E rompendo a trompa vai ter uma hemorragia interna e vai ser uma cirurgia de urgência. Então é melhor, uma vez feito o diagnóstico, explicar. O bebê não tem como se desenvolver dentro da trompa. Temos que retirar. E a mulher continua com a trompa bilateral, a contralateral no caso, né? Perfeito, doutor, mas aí assim, depois, digamos assim, começou a ter um sangramento que pode ser de repente o tal indicativo de aborto. Sei lá, vamos colocar aqui no 7º mês, né? E aí, o que que faz? Beleza, vai procurar sempre o médico, mas pode ser a gravidez de risco nesse caso? Sim, e tem 2 situações assim que são notórias. Uma é placenta prévia e a outra é o descolamento de placenta. Eu vou mostrar rapidamente aqui, porque depois vamos tentar abordar sobre os 2. Então assim, o bebê ele fica dentro do útero e essa parte que está aqui embaixo é a placenta. Tá. Quando essa placenta, eu falei dos movimentos do bebê, isso aqui seria aquela esponja que eu falei sobre a pia. Se o bebê começa a se movimentar muito aqui,
ele vai empurrar essa parte aqui e aqui está o canal cervical. Vai sangrar por aqui. Isso é uma placenta prévia. Não dá dor, só tem a perda do sangramento. Já quando é um descolamento, a placenta ela se desinsere, ela fica fora dessa região aqui. O bebê perde a conexão e acaba não tendo mais como respirar. Nesse caso, acima de 37 semanas, tem que ser feito uma cesariana de urgência. E daí é que acontece o aborto nessa situação? Ele se alimenta através dessa placenta. O abortamento é quando o bebê não tem mais como se prender dentro do útero, por alguma razão, ou por uma alteração genética, ou uma perfuração de bolsa, uma ruptura de bolsa, aí ele vai descer, porque ele perdeu a proteção dele. A bolsa das águas nada mais é do que uma proteção para o bebê. Se a piscininha do bebê rompe, o corpo mesmo se encarrega de expelir. Doutor, a situação contrária também acontece. A gente falou do aborto, mas o que acontece muitas vezes também, a mulher menstrua, acha que é uma simples menstruação e pode ser até um aborto. Pode, atrasa. Se a mulher não estiver tomando contraceptivo ou ela toma irregularmente, esquece do horário, não toma corretamente, eventualmente esquecer até 2 vezes ao mês, não há problema nenhum, Suzana. O problema está quando a mulher esquece diariamente. Um dia ela toma de manhã, outro dia ela toma tarde, outro dia toma à noite. Tá, mas se ela tomar em horários diferentes, essa pílula anticoncepcional, o contraceptivo? A gravidez não vai ocorrer, porque o componente que tem dentro do contraceptivo, ele dura 48 horas, mas ela vai ter escape, sangramento o mês inteiro. A gravidez está protegida, mas por isso fazer sempre no horário certinho. Por isso que se conseguir explicar aqui que quem tiver consciência que toma erroneamente, fora do horário, fora de outras situações, ou anticoncepcional, vai poder ter sangramento. E esse sangramento não é decorrente de abortamento, é uma irregularidade menstrual. Olha só. Então, o horário é importante, a hora, digamos assim, né? Porque falar toma à noite, pode ser 6 da tarde, como pode ser meia-noite. Então isso oscila muito. Então quer dizer, como a gente se colocou ali, aquela situação de ter de repente ser um aborto e sem saber, isso acontece aos montes. Muito. Se não está tomando o anticoncepcional atrás da menstruação, 3 ou 4 dias depois, e as pacientes referem, dizem, olha, doutor, eu vi no bacio que havia uma estrutura grande e tal, e toquei, pegam uma luva, vão lá e mexem, esbranquiçado, e acho que eu abortei. E muitas vezes isso ocorre, viu, Suzana? Acontece mesmo. Acontece. Então, aquele material, eu sempre sugiro assim, quando ocorre, para levar, põe dentro de um saquinho plástico, leva, a gente manda para o laboratório e eles avaliam e dizem para nós o que é. Aí fica esclarecido. É verdade. Já estamos com alguém na linha. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? É Carla? Oi, Carla. Você fala de onde, Carla? Falo de Tupavazinha. Aqui de Blumenau. Perfeito. Carla, qual a sua dúvida? Minha dúvida, assim, eu fui mãe de gêmeos, né? E, assim, até ocorria bastante sangramento na minha gestação, porque eu tomava anticoncepcional e, na virtude disso, eu não sabia que o antibiótico cortava o efeito. E ele, exatamente nesse período, ele cortou. Só que como eu sou uma mulher de centímetros baixos, 1,53, pesou muito a minha gestação. Até um dos gêmeos veio a falecer. Só que assim, a minha dúvida é assim, a doutora pediu para mim fazer uma cirurgia logo após os 2 anos de idade, com a minha bexiga ia baixar muito. Eu queria saber com o doutor se, devido ao meu sangramento, que eu sangrava direto, isso pode ter afetado em alguma coisa. Interessante. E aí, doutor? Assim, obrigado, Tupavazinha, obrigado, Carla. Bacana. Tem várias, gostaria de desmembrar. Primeiro, realmente, antibióticos retiram o efeito, reduzem o efeito do contraceptivo. Foi ótimo a Carla ter colocado Ela isso. Ela colocou vários pontos, Carla. Vou tentar pegar o gancho aí. Então, antibiótico, anti-inflamatório e analgésico tomando com frequência, pode haver a possibilidade de ter uma gravidez sem a mulher ficar sabendo. Certo. Bom, aí ela colocou que tem uma estatura mediana ou baixinha. baixa, né? Eram gêmeos. Então, houve uma desproporção entre o biotipo dela e a gemelaridade. O que aconteceu? A Carla deve ter tido uma sobrecarga muito grande durante o pré-natal, um desprendimento físico mesmo, para poder gerar. E os bebês, nessa movimentação toda, é diferente de uma gravidez quando é um feto só, porque entra em movimento e a musculatura, há movimentos, e a anatomia muda, viu, Suzana?
Com um só já muda, com dois muda mais ainda, porque os bebês têm que se acomodar internamente dentro do ventre da mãe. Não é uma questão só de estar grávida, é uma questão física. A probabilidade de sangramento com gêmeos é maior? De sangramento, muito maior. Veja, se for univitelino, nós vamos ter, se forem gêmeos fraternos, isso nós não perguntamos para a Carla, é uma placenta só. Mas se forem bivitelinos, não forem idênticos, aí vamos ter duas placentas. Olha, aí a chance de sangramento é bem maior. Mas o peso também é maior. Vamos supor que o gêmeo geralmente vem um pouco abaixo do peso. Mas se cada um pesar 2 quilos, já dão 4 quilos. Mais em torno de 1 quilo da placenta, 1 litro de líquido amniótico, toda essa estrutura na pelve empurra a bexiga para baixo. Então, pelo que eu entendi, a Carla quis saber o seguinte: se o sangramento que ela teve durante a gravidez possa ter levado a ter que fazer depois uma perineoplastia. Quando certo, ela fala foi isso que ela colocou. Carla, eu acredito que não. O que fez foi que o peso dos bebês e a sua estatura comprimiu muito a estrutura da pelve e pela compressão a bexiga desceu. Mesmo que tenha sido feito cesárea, Susan. Porque de pé e com os dois fetos se movimentando e ganhando peso, mais o líquido amniótico placenta, altera a anatomia. Aí ela fez uma plástica ou uma perineoplastia, que é a reconstituição do órgão genital. Legal a gente ter colocado isso também. Temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Opa. Caiu a ligação. Pode retornar, tá? Você que estava ligando, pode retornar para cá que a gente volta a colocar a sua ligação no ar também. Doutor, o fato de sangrar, de repente, numa gestação, a probabilidade de sangrar na outra também, ter esses escapes, conforme a gente falou. Não guarda relação. Não tem nada a ver. A mulher pode ter, é a mesma coisa como o abortamento, Suzana. Tem mães que, fatidicamente, às vezes tem um abortamento na primeira tentativa ou na segunda. Quando engravida a terceira vez, chegam totalmente desesperançadas no consultório, achando que aquilo ali não vai ser mais viável, que é uma gravidez que não vai evoluir. Não, simplesmente foi naquele momento, não é de caráter hereditário, não é de caráter genético, foi no momento da fusão dos gametas, do óvulo e do espermatozoide que gerou aquilo ali. Então, o sangramento também é individual. Como ter hipertensão no pré-natal, que é a pré-eclâmpsia, ela também, a pressão aumenta. A mulher talvez nunca mais venha a ter pressão alta. Só teve no pré-natal. Existe isso. Ela desencadeia uma enzima que está nela, está ali latente, e a partir do momento que é acionada, ela passa a ficar hipertensa durante a gravidez. Olha. Então, assim é o sangramento. O sangramento pode ocorrer numa gravidez, mas cada gravidez, como cada filho vindo do mesmo pai e da mesma mãe são diferentes, as gravidezes também o são. Mais uma ligação. Alô, quem fala? Patrícia. Oi, Patrícia. E você fala de onde, Patrícia? Da Itupava Norte. Também aqui de Blumenau. Perfeito. E, Patrícia, você está grávida? Estava grávida? Teve sangramento também? Na realidade, eu estou em suspeita ainda, Susan. É que acontece o seguinte, desde outubro eu não menstruo, eu tive no médico, a única coisa que o médico me passou foi um remédio para as cólicas que eu tinha. A pergunta que eu tenho para o Dr. Berlamino é o seguinte: pode acontecer de eu estar grávida e o médico não está me passando porque o exame deu negativo? Eu gostaria que o Dr. Berlamino me passasse qual procedimento que poderia estar passando agora. Tá, e você está menstruando normal, Patrícia? Não, desde outubro eu não sei o que é ver a minha amiga. Nada, nenhum sangramento, nada. E o exame que você fez foi no sangue? Foi de sangue. Então tá. Obrigado, Patrícia. Suzana, é pouco provável que a Patrícia esteja grávida. Pode ocorrer uma troca de exames, mas assim, cada vez mais a especificidade do exame ela é muito elevada, é muito pouco provável, e a gravidez sempre vem acompanhada de sintomas, ou muita dor mamária, um pouco de cólica, desconforto, um embrulho. Às vezes a mulher não sabe especificar o que é, ela diz: estou passando mal. No calor tem uma hipotensão, tem uma queda de pressão muito intensa. Então não é somente o sangramento, não é somente a menstruação que vai definir se é suspeita de gravidez ou não. Então, no caso da Patrícia, eu não acredito que ela esteja, mas valeria a pena repetir junto ao médico dela um novo exame de sangue. Para ter a mas certeza, é muito pouco provável, certo. Porque senão ela iria relatar outros fatores. Doutor, uma outra questão é com relação ao sangramento depois da gestação. Muitas mulheres têm esses escapes, inclusive logo depois que tiveram seu filho. Sim, é natural que logo após o nascimento, o útero que levou 9 meses para se distender, ele tenha que ter um tempo para poder
é se contrair e voltar ao tamanho normal. Leva 90 dias, pelo menos, Suzana. Então, são 9 meses para distender e pode levar 90 dias até contrair totalmente. Nesse período de contração, ocorre um acúmulo de coágulos internos. O útero está se limpando, ele está fazendo um expurgo, digamos, ele está fazendo uma limpeza geral. Então isso sim é mais do que normal. É normal até o 40º dia, ou como popularmente se fala, a quarentena. Exatamente. Mas se depois de 40 dias, ou então antes disso, a mãe for no banheiro, vai urinar, aí tem que fazer força, e junto com a urina descem coágulos e são fétidos, são meio amarelados, tem uma característica diferente, e ela lhe comunicar ao profissional que atende, tem que averiguar, porque às vezes pode ficar resíduo de placenta, não é um erro médico, isso pode acontecer porque às vezes a placenta é muito aderida e ao nascer, por mais capacitado que seja o obstetra, pode ficar um resíduozinho, mas aí tem que ser notificado tem como limpar isso aí, tem como retirar esse resíduo. Outro problema que pode ocorrer, tem mulheres que têm problema de coagulação, hemofilia, por exemplo, e não sabem, vão saber depois de uma cirurgia. Então, são situações que podem fazer com que a mulher sangre a mais sem ser patologia. E uma outra situação é a atonia uterina, quando o útero, ao invés de em 3 meses, ele leva mais tempo. Como todo mundo tem um período, por exemplo, as meninas geralmente menstruam com 13 anos, tem outras que menstruam com 16. Tem úteros que estão totalmente contraídos com 90 dias, mas tem outros que vão levar mais tempo. Gente, é o organismo de cada um nessa situação. Tem que individualizar. Exato. Por isso que eu falo para a Patrícia que a gente tem que focar e tentar estar atento e acompanhando. Gente, passando os contatos do nosso Dr. Belarmino José da Silva, o telefone é o 3326-0102, 3326-0102. Dr. Belarmino, obrigada, show de bola, obrigado, Feliz Natal aqui, perante todos, né? Obrigado, eu quero deixar aqui claro, ao Caio, que está aqui na minha frente, o Dair, 1 e 2, Cristiano, a Lili, a Beta, que não está aqui, mas a Teca, enfim, Danúbia, Mariana, sem exceção. E dizer obrigado pela oportunidade, me sinto em casa e o que der para esclarecer, pessoal, fique à vontade, porque estamos aqui cumprindo via tecnologia, mas tentando cumprir o nosso ofício. E fizemos com o coração. Perfeito, doutor, obrigado. Como sempre, muito obrigado.